Olá pessoal, Eric Ramos aqui e hoje eu vou falar sobre o Floripa Chess Open, um evento aí que chama bastante atenção, é o maior aberto do Brasil, né, atualidade. Eu tenho postado alguns vídeos sobre normas, sobre como conquistar os títulos e estou bem contente aí com o engajamento do pessoal, tenho recebido bastante mensagem no WhatsApp, a galera tem visualizado, tem me indicado, né, coisas para eu poder fazer de vídeo. E agora o Floripa vai chegando nas suas rodadas decisivas e há muito interesse, né, de saber como que consegue os títulos e tudo mais. E eu fiz uma brincadeira aqui, né, e o Floripa, ele consegue conceder todos os títulos, isso mesmo, todos os títulos possíveis você consegue disputando o Floripa, tá? Então eu vou explicar o que são esses títulos, tá? E como que conquista, enfim, tá? Alguns são bem simples, outros são mais sofisticados, e eu vou colocar alguns links também, quem quiser ler o texto na íntegra, porque tudo isso aqui, pessoal, é muito detalhe, tá? Então eu vou dar uma mastigada, e quem quiser ver algo específico tem que entrar lá e ler, tá? Não tem como fugir, a leitura vai ser importante aqui, beleza? Bom, mas antes de começar, pedir para vocês aí dar aquele joinha, escrever, enviar para o amigo. Tenho certeza que vocês que estão assistindo ou estão jogando o evento, ou tá torcendo para alguém que está jogando, ou é apaixonado pelo jogo e quer ver mais pessoas se tornando mestre. Então, se esses vídeos estão fazendo sentido, eu preciso desse retorno, né? Das pessoas comentando, escrevendo aí o que está achando, enfim. Então, conto com vocês nesse sentido. Beleza? Bom, eu vou colocar aqui na apresentação que eu fiz, tá? Então, esses títulos em azul são os títulos absolutos, tá? Então, homens e mulheres disputam esses títulos. E os títulos em vermelho, eles são títulos femininos. Então, os títulos femininos eles foram criados depois, mas com a intenção de aumentar o número de adesão, né? Porque a partir do momento que você concede títulos, aquele jogador se identifica, ele quer estudar mais, ele quer continuar praticando. Então, hoje, no Brasil e no mundo, tem menos mulheres, então se a gente conceder esses títulos para as mulheres, pode fazer com que mais mulheres pratiquem o jogo, tá? Então, basicamente, é essa a distinção. Então, não é masculino e feminino, é sim um título absoluto, geral, e o título específico para as mulheres. Bom, aqui na segunda página eu já vou falar de como conquistar os títulos, né? Mas vamos só colocar rapidinho no Floripa. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui no torneio, tá? Então, foram 8 rodadas, beleza, né? Então tá aqui o torneio, tem todas as informações, blá, blá, blá. Tá aqui no site Chess Results. E aqui a gente tem, né, a pontuação até a 8ª rodada, beleza? Até a 8ª rodada. E a partir daqui a gente vai conseguir fazer algumas análises, né? Então, ó, o pessoal está liderando com 7 pontos, vê um grupo aqui com 6,5, um grande grupo aqui com 6 e por aí vai. Tá? Bom, vamos lá. Vamos ver aqui o que interessa. Aqui. Por que vale tanto título, né, esse torneio? Porque ele é um aberto do Brasil, tá? A CBX fez uma pequena atualização e eu soltei um vídeo no canal falando sobre isso, tá? Algumas atualizações sobre o que é aberto do Brasil, mas para ele conceder essas titulações, essas normas, ele precisa ser um aberto do Brasil. Tá? Bom, o que significa aberto do Brasil? Coloquei assim os requisitos mínimos dos mínimos, tá? Tem muita coisa aí também. Precisa ser xadrez clássico, precisa ter no mínimo 120 minutos. Então, por exemplo, recentemente eu fiz um torneio em que não tinha jogador acima de 2.400, poderia fazer em 90 minutos, mas como o evento era aberto do Brasil, eu não conseguia diminuir esse ritmo, tá? Aqui que é a novidade, ó, a CBX lançou a premiação mínima. Antigamente a premiação mínima era de 4 mil e o organizador podia dividir como quiser, os 10 primeiros, os 15 primeiros, os 5 primeiros, o campeão feminino, o campeão veterano, o campeão sub-20, enfim, podia fazer como quiser. Agora ele estipulou um mínimo de 6 mil, o que aumenta 50% do valor que era antigo, e isso aqui é só para o top 10.
Então, para fazer um evento como Floripa, eles vão destinar, sei lá, 70% da premiação para o top 10 e eles têm que destinar para o menor até 2.000 pontos, 2.200, feminino, veterano, enfim, tá? E aqui o critério regional, não ter outro na mesma data, tá? Isso aqui é um critério bem interessante. Não está explícito isso no regulamento da CBX, mas isso aqui, se você for registrar um evento, vamos supor, em Florianópolis, e no mesmo dia vai ter um evento em Curitiba, por estar dentro de um raio de não sei quantos quilômetros, esse evento, o evento que foi, né, solicitado primeiro ganha preferência e o outro não pode ser aberto do Brasil, tá? É uma regrinha. O que a gente vê muito é o seguinte, tá tendo um evento aberto do Brasil em Manaus e o outro em Florianópolis. Tá tendo um evento lá em Recife e outro em São Paulo, tá? Isso pode, porque se eu não me engano era coisa de 300 quilômetros, tá? Que não poderia ter, né? Porque senão a galera se inscreve aqui, tem um nos 50 quilômetros ali que vai ser melhor. Daí fica migrando, né? Acaba dividindo o número de participantes. Beleza, isso aí atendeu, é um aberto do Brasil, não tem nem o que falar. Vamos agora para os títulos, tá? Títulos nacionais. Lembrando, pessoal, que a gente está falando de normas, tá? Existem alguns eventos que eles dão título direto. Nesse caso aqui são normas, beleza? Como que funcionam as normas? Esse título aqui é o título de candidato a mestre nacional feminino, tá? Essa atleta precisa fazer 40% dos pontos, o que equivale a 3,6. Aqui, como arredonda para cima, fica 4. Então, ela precisa fazer 4 pontos em 9 ou 4 pontos em 10. Não tem rate mínimo, beleza? Vamos ver quem que já conseguiu alcançar essa pontuação aqui das mulheres. Vamos colocar aqui 4 pontos, né? 4 pontos. Então, na verdade, eu vou colocar em 3, tá? Então, aqui. Aqui, no caso, a Larissa é do Paraguai, então ela não concorre a esse título, porque é um título nacional. Mas aqui, ela está com 3 pontos, certo? Estou pegando ela como exemplo, porque ela vai jogar essa 9ª rodada e pode fazer os 4. Tá? Tem um caso ainda mais difícil, mas pode acontecer, da atleta tiver 2 pontos, né? E aqui tem bastante mulheres, com 2 pontos. Aí elas vão virar candidata a mestre se elas ganharem a 9ª rodada e ganharem a 10ª. Aí ela vai alcançar os 4. Tá? Então nós temos aqui até o número 530, praticamente todo mundo do torneio ainda, né? Só esse grupinho aqui de baixo que não. Do 530 para cima, tem uma chance muito remota, tem que ganhar as 2 partidas finais, são partidas, normalmente ali o pessoal está meio cansado, mas também está todo mundo ali, não quer voltar para casa com pouco ponto, tá? Então ela tem que fazer 2 em 2, esse grupo aqui. Esse grupo aqui tem que fazer 2,5, também tem bastante mulheres, todo esse W aqui são as mulheres. Tem algumas aqui com 3, que se ganhar agora já soma 4. Tá? E notem que elas não têm título, né? Então, é a busca aí do primeiro título nacional, né? Tem um título aí de candidata a mestre feminino. 3,5 só precisa fazer meio ponto. E há algumas atletas aqui, que daí já não é tanto, né? Já estão com 4 pontos, então já consegue reivindicar, porque quem fez 4 em 8 faz 4 em 9, certo? Então, por exemplo, aqui, a Luana, né, é uma atleta aqui de Maringá. A Fabíola já tem um título maior, então não tem interesse. Beatriz Fernanda Xeres, de Roraima. Alice, Roberta. Então, tem umas garotas aqui que estão pleiteando esse título, tá? O título de mestre nacional feminino já são 50%, tá? E que seria 4,5 em 9 ou 5 em 10. Então, 4,5 em 9. Mas, essas meninas aqui, elas podem não pedir o título de candidata a mestre, mas buscar pelo menos um empate na 9ª rodada para poder solicitar o mestre nacional feminino, né? Então, aqui tem várias, né? Vamos ver se já tem alguma menina que já tem. A Júlia Wagner, certo? Maria Eduarda Gomes, a Fernanda Silver. Acho que só, né? Aqui em cima as meninas já têm, A Maria Paula também é uma garota que pode
pode alcançar essa norma, tá? Agora, o que é importante? Para mestre nacional, além de ter a norma, precisa ter um rating mínimo de 1.900 pontos, tá? Então, aí tem um empecilho, né? Então, vamos pensar aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar uma lá em cima. Acho que não, né? Tá. Vamos imaginar aqui, então, essa Maria Paula Cardoso. Ela conseguiu, né, a norma, porque ela já tem 4,5 em 8, vai fazer 4,5 em 9, com certeza. Só que o rating máximo que ela tem aqui é 1.809, que é o rating CBX. Então, ela não consegue ainda solicitar o título. Ela vai ter a norma no bolso e essa norma é definitiva, então ela vai guardar com ela. E assim que ela alcançar a performance o rating, né, de 1.900, tanto o FIDE quanto o CBX, qualquer um desses, ela vira. Ah, Eric, mas a Maria Paula ela já teve 1.900 10 anos atrás. Beleza, já teve rating 1.900 alguma vez na vida, já está valendo. Beleza? Pessoal, a mesma regrinha vale aqui para os títulos absolutos, tá? O candidato a mestre, 50%, 4,5 ou 5 em 10, só que ele não tem requisito de rating, tá? E aqui, o mais famoso dos títulos, né, que foi o primeiro ali que começou, né, e deu origem aos outros, vou baixar aqui um pouquinho, é o título de mestre nacional, e aqui tem que fazer 5,5, tá? E está atrelado a 2050 de rating. Esse aqui já está um pouquinho mais difícil, mas eu acho que teve gente que já conseguiu, ó. Os 100 primeiros colocados. Então, esse aqui não é brasileiro. Ah lá, aqui, ó. Vamos ver quantos foram. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui já não é brasileiro. 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui já é mestre nacional, não sei porque está 100, 10. Bom, acho que 10. Deixa eu pegar o que está melhor colocado aqui. Ó, o Felipe Guimarães, tá? Então, ele já tem 5,5, então, com certeza, já fez a norma. E ele está aqui com esse rate 1943 e 1957. Ele está ganhando muito rate, está ganhando 70 e poucos pontos de rate. Não é isso? 92 pontos, tá? Então, ele está muito perto de bater os 2050. Se ele já bateu alguma vez na vida, beleza. Se ele não bateu, ele vai ter que aguardar aí chegar aos 2050. Beleza? E eu coloquei aqui embaixo também que existe também a possibilidade, né, de utilizar o rate performance para a norma, tá? Eu não coloquei aqui porque das simulações que eu fiz, rate performance é muito, muito, muito mais difícil, tá? A média do rate no Brasil é muito baixa, então para o mestre nacional ele tem que ter 2.200 de performance, tá? Não é fácil fazer, não é fácil fazer. Para ter uma ideia, é mais fácil fazer os 5,5 do que fazer os 2.200 de performance. Então, às vezes, o cara faz 5,5 com 2.000, 1.980 de performance. O cara fazer 2.200 de performance, ele já está disputando norma de MI, coisa assim. Beleza? Então, não coloquei explicando aqui, mas tem a possibilidade também. Tá? Agora, para os títulos internacionais. Para os títulos internacionais, tem algumas coisas aqui, tá? Bom, eu coloquei aqui embaixo já começando pela observação, né? Por ser internacional, só vale se for rating FIDE, tá? Então, o rate CBX ele não tem validade aqui. Preciso fazer sempre comparar o rating FIDE. Então, aqui eu tenho o WCM, que é o para as mulheres, o WMF, para as mulheres também, candidato a mestre e o mestre FIDE, tá? Aqui eu coloquei porcentagem diferente, porque o jogador, ele, independente do Floripa, se ele vai fazer 90% dos pontos, 50%, isso aqui não tem problema, tá? Isso aqui é indiferente. O que ele precisa atentar é o rating mínimo. Então, em algum momento da vida dele, ele precisa bater essas pontuações aqui. 2, 2,100, 2,200, 2,300. Não tem nenhuma observação especial e também não tem norma, beleza? Então, ele bate esse rating aqui, tá? Os títulos CBX também tem um rating lá, que se você bater, você não precisa conversar com ninguém, bateu e pronto, tá? Mas como tem a questão da norma, a gente dá uma aliviada, tá? Então, para vocês terem uma ideia, o título de mestre nacional, ele também é válido aqui igual ao CM, 2.200 pontos, tá? Não coloquei lá na tabela de cima porque vamos imaginar que eu estou tentando facilitar, né? Mas
Conseguiu os 2.200 pontos, não conversa com ninguém, pede o título e o título é seu. Beleza? Vamos ver aqui se alguém está ganhando muito ponto de rating aqui, né? Vamos ver das mulheres aqui, se tem alguma que está sem título, enfim, poderia estar... eu acho que não, das que estão aqui em cima... Ó, por exemplo, a Laura aqui, ó, ela tem 1.800 feed, né? Então, o primeiro escalão, ela precisaria ter 2.000 feed, né? Então, ainda está botando 200 pontos, né? Ó, por exemplo, a Vanessa Gazola, ela já teve mais de 2.000, né? E então ela poderia ter solicitado o título de WCM através dos 2.000 pontos, ou no caso dela foi em Olimpíada também, que é um outro critério. Ela poderia ter usado isso, né? Mas é muito difícil, ó, você vê aqui, ó, a Renata está com bastante ponto, mas ele só tem 1.540, né? Então alcançar os 2.000 pontos não é moleza, né? Aqui, ó, a Maria Paula também 1.500 feed, né? Então a Gabriela Feller, ó, ela tem grande chance de alcançar o WCM no futuro, porque ela está faltando alguns pontinhos aqui. Não é nada muito absurdo, né? De alcançar. A Isabela Conte também. São jogadoras que estão nessa faixa de 1.800, 1.900. A Marina Guiar também, ó, 1.873, tá? Então elas podem buscar esse título aqui. E do absoluto, vamos ver lá em cima se tem alguém que está sem título, né? A gente tem aqui esse Juan Sebastian, 297, está ganhando aqui uns 50 pontos, 60 pontos. Vai estar com 2.260, né? 57. Então está bem pertinho dos 2.300. O Iago Labussieri já tem 2.200, então ele pode pedir o título de CM. Tá? Que mais aqui? O Zampronha também é um jogador que pode bater os 2.200 e pedir o título de CM, mas ainda está longe para a MF. Tinha mais um outro aqui. Aqui, ó. Lucas Tomiello, né? Recém-feito norma de mestre internacional. Talvez não tenha tido interesse de pedir o título de CM, mas está quase batendo os 2.300. Deixa eu ver quanto que está ganhando de rate. Está ganhando pouquinho, ganhando 4 pontos de rate. Ainda falta 37, falta 33 pontos. Então, tem muita luta aqui ainda. Beleza? Então, aqui são os títulos aqui que conquistou rating sem conversa. E aqui vamos para os tão aclamados títulos internacionais, que são os títulos de suporte mesmo, né? Os títulos maiores, tá? Bom, vou fazer uma explicação mais pesada aqui, mas, pessoal, quem chegou até aqui, deixa o like aí, manda um comentário, escreve aí Abdu, quem está ouvindo exatamente essa parte aqui, só para eu saber quem chegou e vai ver a parte que acho que talvez a parte que mais interessa, que é a parte mais difícil do xadrez, né? Os títulos máximos aí da entidade FIT. Beleza? Bom, a porcentagem eu coloquei que depende e as observações eu coloquei que são várias, tá? Eu já expliquei aqui nos vídeos anteriores, é bastante coisa mesmo, tá? Mas eu selecionei 3 atletas que a gente vai ver quais são as chances desses caras aí obter uma dessas titulações, beleza? Mas aqui, ó, vocês veem que fica bem mais difícil, ó, o rating mínimo para as mulheres é 2.200 e 2.300. Hoje no Brasil, só 2 mulheres que ultrapassaram essa barreira de 2.300, né? Mas já é uma barreira bem interessante e precisa buscar as 3 normas, né? E aqui o MI e o GM, então 2.400, 2.500 e precisa bater várias observações. Eu já tinha montado aqui, mas só recapitulando bem rápido, ó, 9 partidas o jogador tem que jogar, não pode ter WO, buy, esse tipo de coisa. Sobre as bandeiras, o Floripa, também gravei um vídeo explicando por que o Floripa é mais fácil. Ele vai cair numa exceção, então ele não precisa respeitar essas bandeiras, tá? Essas federações. Aqui que o bicho começa a pegar, tá? Precisa respeitar os title holders, tá? Que são esses jogadores com essa titulação aqui. Então precisa jogar com pelo menos 5 title holders, não tem como fugir. E se você está buscando uma norma de GM, você precisa enfrentar 3 GMs. Quem está disputando as normas de WGM tem que enfrentar 3 WGMs ou títulos superiores, que são os títulos de MGM. Beleza? Essa aqui são as 6 performance, também que é um item bem chatinho de conseguir. E aqui eu utilizo a tabela. Então, eu vou fazer a conta ao rating médio e vou somar
aqui com essa tabelinha. Beleza? Vamos com a mão na massa aqui? Então, vamos lá. O que eu pensei em fazer, pessoal? Eu separei aqui a Juliana Teral, que é a melhor feminina por enquanto, né? E vamos ver quais são as chances dela para ela conseguir o título, né? Vamos ver qual é a chance dela. Bom, então estou aqui na tabela aqui com a Juliana Teral e ela não tem chance de título, pessoal. Por que ela não tem chance de título? Eu nem fiz as contas aqui, tá? O que aconteceu? Ela tinha que jogar com 5 title holders, tá? 5. E ela não jogou, ela jogou com apenas um, tá? Então o que aconteceu? Ela tem que jogar com 10, 2, 3. Quando foi aqui na sexta rodada, quando saiu o emparceramento da sexta rodada, já acabou as chances da Juliana Teral. Porque ela pegou um jogador sem título internacional. O título de CM não vale para conta, tá? Então aqui, quando faltava 4 rodadas, ela não tinha pego então ela ficou sem. Depois ela pegou 2 rodadas também sem jogadores titulados e agora pegou um grande mestre, então não tem chances para Juliana Teral. Beleza? Separei agora do Edgar Rodrigues, então jogador que está disputando lá em cima, tá? Fiz várias simulações aqui, vou explicar para vocês o que está acontecendo, esse monte de cor aqui, tá? Bom, vamos lá. O que acontece, pessoal? Ele jogou aqui com esses 9 atletas, tá? Então, 1.600, 1.800, 2.000, 2.099, tá? O que acontece? Eu fiz a soma aqui e tirei a média. Beleza. Só que eu tenho um artigo lá na regra da FIDE que eu posso fazer um ajuste. Então, para mestre nacional, para mestre internacional, eu posso subir o pior jogador para 2.050 pontos. Aí eu fazendo o ajuste, a média vai de 2.237 para 2.282. Pô, já fez um ajuste legal. Feito isso, eu fiz as considerações. Bom, ele já tem 6,5. Então, se ele perder a partida, ele vai ter 6,5, certo? Se ele empatar, ele vai ter 7. E se ele ganhar, ele vai ter 7,5 e 9. Beleza? Fez sentido? Ok. Quando eu faço isso aqui, eu vou lá na tabela, tá? Então, a tabela que eu mostrei para vocês, eu tinha mostrado bem rapidinho, né? Mas a tabela é a seguinte, ó. Eu pego o número e divido. Então, quando eu dividir 4,5 e 9, eu vou ter 50% dos pontos, 50% o acréscimo é de 0. Tá? Mas se ele fizer 6 em 9, o acréscimo vai ser aqui de 125 pontos, porque na hora de eu arredondar, vai dar 67%. Então, ele vai somar mais 125 pontos. Então, basicamente, é assim que funciona a tabela. Vou voltar aqui para o Excel. Ó. Então, aqui, o que aconteceu? Eu coloquei aqui que se ele perder, ele vai fazer 72% dos pontos, tá? 72% somado com a média dele, ele vai ter 2.448. E o rate performance para mestre nacional é 2.450. Ficou muito pertinho mesmo, tá? Mas ele só consegue a norma de mestre internacional com um empate, tá? Então, com o empate ele faz 2.502 e com a vitória 2.555. Então, o empate e a vitória tá muito bom aqui para ele, tá? Eu não falei, né, dos title holders, né? Então, ele enfrentou 5 title holders, então ele já cumpriu o requisito de 5 e ele enfrentou no mínimo 3 MI ou títulos superiores. Ele enfrentou 4 grandes mestres, tá? E lembrando que aqui não tem o critério das bandeiras, porque o evento do Floripa ele cai numa exceção, tá? Resumindo o resumo da exceção é o seguinte: ter 10 top jogadores, GM, MI, WGM e WMI, e ter no mínimo 20 jogadores estrangeiros, tá? O Floripa, se não me engano, está com 50 jogadores estrangeiros, muita gente, tá? Então ele cumpriu os requisitos aí. Não tem. Agora, pessoal, eu fiz uma simulação para ver se o Edgar tem chance de norma de grande mestre, que é algo que também podia ser muito bacana, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu considerei que ele ganha essa partida, tá? E daí ele vai fazer 7,5. E aí ele vai ganhar a outra também, tá? Então ele vai fazer 8,5 em 10, beleza? Então ganhou, 8,5 em 10.
só que eu só vou utilizar 9 partidas. Então, olha que ajuste interessante. Eu eliminei aqui o primeiro jogador, peguei o segundo jogador e subi para 2.200. Esse 2.200 é por causa que é norma de grande mestre, tá? E aí eu fiz a conta aqui, tá? Então, a simulação que eu fiz foi o seguinte, vou explicar melhor. Eu simulei que ele fez 1 ponto em 2, então ele pode ganhar e perder amanhã, ou ele pode perder hoje e ganhar amanhã, vai fazer 1 ponto em 2. 1 ponto e meio em 2 e aqui 2 em 2, tá? Seria isso, beleza? Bom, para ele fazer 8,5 em 10, que o 8,5 em 10 o Krikor foi campeão ano passado, né? Se ele fizer 8,5 em 10, basta ele pegar um jogador com no mínimo 241 de rating. Olha que legal, não é um jogador com rating alto, pela sequência que ele está enfrentando aqui, é um jogador com rating baixo. Então, se ele pegar esse jogador, ganhar do cara e fizer 8,5 em 10, ele vai alcançar 2.599,5, que é arredondado para 2.600, e ele vai ter uma norma de grande mestre. Note que ele não precisa de titulado, ó, ele já conseguiu 5 titulados, tá? Então, ele pode fazer. Pô, Eric, mas e se ele fizer 8 em 10, né? 7 em 9? Vamos colar aqui. Na verdade, não, tá certo. Eu vou pensar o seguinte, vai ter 53 pontos, né? 53 eu vou ter que... vai dar bastante diferença aqui, mas vamos fazer, ó. Ele vai ter que ter o adversário vai ter que ter mais de 2.500. Porque são 53 pontos vezes 9, né? 450 pontos. Então, acho que deu 2.600, eu acho, né? Mais de 2.600. Então, acho que ele não consegue mais, né? Porque o Neuros, que é o número 3... Não, 1, 2... ele pode cair com o Pichot, né? Pode cair com o Pichot. Deixa eu bater o olho aqui no Pichot. Qual que é o hit do Pichot? 2.634. A única chance dele é jogar com o Pichot. 2.634. Beleza. Então, se ele for parcerado com o Pichot, então, por exemplo, vamos dizer que ele ganhe do Lavoisière agora e empate a última com o Pichot, tá? Então, ele vai conseguir fazer 8 em 10. A gente elimina a primeira rodada, ele vai fazer 7 em 9. Faz o ajuste, caiu com o Pichot e empata com o Pichot 2.601. Olha que legal, né? Então, ele ainda está vivo aí a esperança da norma de GM. Então, ele tem que empatar com o Pichot numa situação, ou se ele pegar qualquer jogador abaixo do Pichot, ele vai ter que jogar e ganhar desse jogador. Beleza? E por último, o Berardino, que todo mundo gosta de acompanhar ele. Ele é um cara aí que merece muito, né, virar GM logo. Então, fiz as contas aqui para a gente, pelo menos, mandar aquela energia positiva para ele, né, para que dê tudo certo, né? Bom, o que está acontecendo com o Berardino? Ó, ele só enfrentou 4 title holders, tá? Mas ele já cumpriu os 3 GMs, então isso está legal também. E o que acontece? Eu fiz a conta aqui para ele, desconsiderando aqui, né, os GMs que os mestres ele não pegou. Mas, se ele ganhar agora do Fear, por exemplo, ele vai ter uma performance de 2.634 já ajustado, tá? Então, performance bem legal, bem legal. Tá, e aí o que eu fiz agora? Como ele vai ter que jogar o último de todo jeito, então ele precisa pegar aqui um FM para cima, né? Na verdade, uma WFM+, tá? Qualquer jogador que tenha um título superior a WFM já é importante para ele. Com certeza ele vai pegar, porque aqui em cima está a galera cascadura, né? Então, se ele fizer 1 em 2, tá? Ele pode até perder para o Fear hoje, mas se ele ganhar amanhã, tá tudo certo. 1 em 2, 1,5 em 2 e aqui 2 em 2, tá? E aqui eu fiz a soma, tá? Então, o que acontece? Se ele ganhar hoje do Fear e ganhar amanhã, foi isso que eu fiz, né? Não, eu não coloquei que ele ganhou, não. Eu coloquei que ele empatou. Então, se ele empata com o Fear, por exemplo, vamos colocar uma situação que ele empata com o Fear, aí ele vai fazer 7,5. Aí amanhã ele ganha e faz 8,5. Tirei a primeira rodada 7,5 e 9.
Se ele jogar com qualquer atleta que tenha título e tenha pelo menos 2,310, ele consegue a sua norma definitiva, tá? Aí ele vai ter que ganhar amanhã. Se ele ganha do FIR hoje, ele vai pegar alguém de rate interessante, com certeza, e tem um empate para amanhã. Então, o dilema é esse, né? Empata hoje com o FIR e ter que ganhar amanhã, ou ganhar hoje e ter a chance de empatar depois, né? Se ele ganhar as duas, ele vai explodir isso, com certeza. E se ele perder, tá? Que é uma situação que pode acontecer. Perdeu para o FIR, por exemplo, e vai ganhar amanhã. Para ele fazer isso, ele vai somar 220. Então, vamos colocar aqui o 220. O Excel até que tá rendendo aqui, né? Vamos colocar aqui. Vamos colocar uns 2.500 aqui para ver. Não, 2.500 também não dá. O Pichot ele já jogou, né? O Mareco, o Pichot e o FIR. Ele jogou com todo mundo, né? O 4 é o Delgado, né? 2.562. Daí não dá. Então, Então, um ponto em 2 não funciona para o Diego. Então, se o Diego perder hoje, ele já não tem mais chance de norma, tá? Ele precisa, no mínimo, de um empate hoje para poder disputar a norma amanhã, tá? Então, 1,5 em 2 é o torneio da vida dele aí. Eu acho que ele tem tudo para conseguir. E a torcida é essa, gente. Que ele consiga aí fazer o que tem que fazer. Bom, já deu aí meia horinha de vídeo. Eu espero que vocês curtam esse conteúdo aí. Eu expliquei tudo da melhor maneira possível. E comentem aí se vocês têm dúvida ou algum jogador específico que vocês acham que tem chance. Talvez amanhã, né, com o emparceramento da 10ª rodada, aí com todos os números na mesa, a gente pode fazer as considerações finais. Beleza? Então quem gostou aí, taca o dedo no joinha aí, compartilha com os amigos que estão lá em Floripa, quem conhece lá, enfim. Se você está jogando Floripa, comenta aí, estou jogando Floripa aí, foi muito bom você ter explicado, enfim. O que vocês puderem fazer vai somar bastante. Beleza? Então um abraço e até mais.